Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, olha, como você pode usar estratégias de grandes nomes para construir negócios de sucesso, mesmo começando do absoluto zero? Vamos falar hoje sobre a obra Marketing da Ajuda do Zero ao Milhão. A gente conversa nesse momento agora com William Paganelli, um dos autores da conversa um dos autores que conversa com a gente agora, fala com a gente de São Paulo, lá da cidade de Bebedouro. E a gente conversava aqui em off antes, né? Que a gente tem um bairro também aqui chamado Bebedouro. E eu estava explicando, infelizmente, sobre a situação desse bairro, né? Que infelizmente também está afundando, como é de conhecimento aí de todos os alagoanos maceioenses. Vamos falar então de coisa boa. Você aí de Bebedouro, em São Paulo, tem como mesmo a gente criar uma estratégia de marketing que leve a gente do zero ao milhão? Eu quero saber. Oi, Borlane. Olha, um bom dia e muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar na TV Mar News, aí de Maceió, e é muito bacana, né? Nós hoje termos a possibilidade de, em plena crise, em plena pandemia, você saber que é possível, sim, ajudar pessoas a construírem seus negócios, aumentarem o faturamento. Essa história é bem interessante. Esse livro foi escrito por mim e pelo meu parceiro Elias. Basicamente, é a minha história de 40 anos desenvolvendo trabalho de consultoria, mentoria e como que funciona. Existe hoje um homem chamado John Rockefeller, que até hoje ele marcou a história moderna, uma das pessoas mais empreendedoras que mais riqueza acumulou, dono da Standard Oil, que é uma empresa padrão, né, óleo padrão, e ele construiu tudo isso seguindo um único princípio: os negócios precisam ter padrões definidos, tanto na logística, tanto no marketing, tanto nas vendas. E baseado nisso, eu venho estudando esse homem há muitos anos e aplicando esses conceitos nas empresas que eu dou consultoria. E hoje é possível você ter qualquer negócio que tenha demanda. Vamos imaginar que uma pessoa abra uma pizzaria. Aí ela fica se questionando: por que outras pizzarias vendem mais e a minha pizzaria não vende quase nada? Aí a gente começou a analisar tudo isso, os padrões que fazem o indivíduo, o ser humano, investir o seu dinheiro num local e não investir em outro. E nós desenvolvemos 7 padrões naturais do comportamento humano que faz qualquer tipo de negócio, Borlane, escalar financeiramente. E temos inúmeros cases ao longo dessa jornada, desse meu trabalho, temos inúmeros cases, inclusive um dos últimos cases que nós temos, e tudo isso nós temos em vídeo para poder mostrar, para poder comprovar, porque eu sempre falo para as pessoas que falar, todo mundo fala. Agora, o mais interessante é você poder mostrar realmente as coisas funcionando. E um dos últimos cases nosso é um pet shop, e olha que interessante, em menos de 2, 3 semanas, esse pet shop, praticamente em um mês, ele conseguiu aumentar o seu volume de vendas de negócios em mais de 30%. Para uma crise como essa agora, é algo praticamente assim, quase que impossível. As pessoas falam: mas onde é que está a mágica? Aí que está o grande ponto, Borlane. A mágica está em você saber fazer a leitura das pessoas, porque o mundo é feito de pessoas. Se hoje eu tenho a honra, o prazer de estar com você aqui, com um programa com tanta audiência aí, é porque a ajuda ela é necessária tanto de um lado quanto do outro. E isso é maravilhoso quando as pessoas entendem o nome do jogo. Ajude pessoas que o resto passa a ser a consequência. Pois é, William, me diz uma coisa: se John Rockefeller ainda fosse vivo, como que ele estaria nesse momento, quando a gente fala de marketing, de negócios digitais? Muita coisa mudou de lá para cá, mas a estratégia continua sendo a mesma? Nossa, incrível essa tua pergunta, fantástica. Olha que bacana. Se você parar para analisar, hoje o grande erro da humanidade é acreditar que as ferramentas digitais são eternas. Esse é o grande erro. Por quê? Há pouco tempo atrás nós tínhamos o Orkut.
Hoje você pergunta, cadê o Orkut? Sumiu? Hoje nós temos Facebook, hoje nós temos Instagram, hoje nós temos várias mídias sociais. Mas quem pode nos garantir que o Zuckerberg vai manter o Facebook e essas ferramentas eternamente? Se hoje o John Rockefeller estivesse vivo ainda, há quase 200 anos, né? Ele com certeza continuaria sendo o homem mais rico, ou se não, estaria entre os mais ricos, porque ele sempre fez uma tratativa, e essa é a tônica do nosso livro, do nosso projeto. Nós trabalhamos o comportamento humano, e quando você trabalha o comportamento humano, esses gatilhos naturais que o ser humano tem, depois eu vou dar um exemplo aqui para você, você não depende de ferramenta nenhuma. Eu falo que muitas vezes tem pessoas que constroem 100% o seu negócio dependendo, por exemplo, do Facebook. Não estou falando que ele é mau, que ele é ruim, mas se um dia ele resolver sair do ar, essa pessoa está totalmente vendida. Ela perde tudo aquilo que ela fez. Eu falo que é a mesma coisa que você construir a tua casa, o teu imóvel em um terreno que não é seu. Vai chegar uma hora que eles vão pedir esse terreno de volta. E como que funciona? Nós percebemos que as empresas, olha que bacana, né? Aí que entra o conceito do marketing de ajuda. Nós percebemos que as empresas, elas só trabalham 2 tipos de ações para vender os seus produtos. Ela gera demanda, faz publicidade, faz propaganda, faz marketing e tenta vender. Gera demanda, tenta vender. O que ela esquece é que antes de gerar a demanda e antes de tentar vender, ela precisa primeiro descobrir quais são os verdadeiros anseios, os problemas que vai resolver, que o produto dela vai resolver para aquelas pessoas. Pois é, né? Perguntinha básica, eu acho que quem faz marketing sabe disso, é a gente saber qual é o problema que a gente pretende resolver, quais são os problemas do nosso público-alvo, que aí assim a gente vai ter uma grande demanda. Fala um pouco mais sobre esse teu livro, como que a gente pode encontrá-lo, é fácil da gente encontrá-lo e fala também como foi, de onde foi que surgiu a ideia de escrevê-lo. Bacana, bacana, Borlani. Tudo começou, né, no início dos anos 80, com a minha carreira, com a minha vida profissional. Eu já vendi camiseta de porta em porta, já vendi sapato de porta em porta. E é muito bacana, é muito legal você perceber que o ser humano, ele necessita... nós somos altruístas. O ser humano gosta de ajudar pessoas de forma extremamente natural. Tudo começou quando nos anos 80, eu estava no extinto Banco Nacional do Magalhães Pinto. Na época, o Ayrton Senna era garoto propaganda nesse banco, nessa instituição financeira. E eu percebi que quando eu entrei nesse banco, eu estava na cidade de Piracicaba fazendo universidade. Eu fui fazer tecnólogo em processamento de dados. Foi a minha primeira formação superior. E aí eu fui trabalhar nesse banco e simplesmente eu percebi que ali, quanto mais eu ajudava os clientes, na época não tinha internet, na época não tinha celular, na época para você ver o saldo da sua conta bancária, você pegava uma ficha, eu pegava uma ficha, uma microfilmagem, ia lá, você é bem nova, mas você não vai lembrar disso, mas nessa microfilmagem eu ficava sentado ao lado do correntista e eu tinha que procurar para ele pegava o talãozinho de cheque e eu ia checar a conta, mas só que naquele momento eu procurava me doar ao máximo para aquele indivíduo. Ajudava, perguntava se eu poderia solucionar mais alguma coisa. E eu percebi, em 3 meses ali, quando terminava o meu serviço, eu trocava de departamento para ajudar o departamento de títulos calcionados. E eu comecei e aí eu fui promovido. Aí, a hora que terminava o meu serviço, eu ia ajudar o pessoal do caixa. Então, quando eu percebi que ajudar, a palavra mágica, ajudar, ela é a essência de uma vida do ser humano, eu comecei a aplicar isso ao longo de toda a minha vida. E aí, em 2015, eu conheci o meu parceiro Elias Fernando, que é especialista no mundo digital. Para você ter uma ideia, eu tenho empresas que eu dou consultoria há mais de 20 anos, grandes multinacionais,
tem depois no nosso site, depois eu deixo o endereço aqui, que é o www.marketingdeajuda.com. Ali você vai conhecer bastante a nossa história, onde compra o livro. E o Elias Fernando, ele é um especialista no mundo digital. E nós nos conhecemos em 2015, construímos já um negócio digital também, que está em mais de 1.200 cidades em todo o território nacional. E aí, esse ano, por causa dessa pandemia, eu falei, gente, acho que chegou a hora, Elias, da gente colocar a nossa vida num livro. Eu conto a minha história e ele leva também tudo isso para o mundo digital. Hoje o marketing de ajuda, Orlane, ele serve para uma empresa escalar a sua renda de forma instantânea, tanto no formato presencial quanto no formato digital. Está disponível na editora Literare, no site da Literare, está disponível na Amazon e em outras grandes livrarias do país. E basicamente foi assim que tudo começou, ajudando pessoas. E nesse livro eu construí um padrão de 7 etapas, onde se a empresa ela passar por essas 7 etapas, é inevitável que a sua renda comece a ter escala. Coisa boa. Olha, William, você fala aí muito sobre empresas, mas com essa conversa que a gente teve, essa explicação que você já nos passou, eu percebi que é uma forma da gente entender as pessoas. Eu acho que esse livro não ajuda apenas empresas, ajuda a gente também no nosso convívio, porque entender pessoas não é uma coisa fácil. Muito obrigada. Tem lançamento do livro, né, no próximo dia 19 de fevereiro, é isso? Sim, o lançamento será hoje à noite, às 20 horas. Mas também 19 de janeiro, agora já então, né? Hoje. Exatamente, exato. O lançamento vai ser hoje à noite. Coisa boa. E nós temos o endereço do lançamento também dentro do www.marketingdeajuda.com. Será uma honra, né, vocês estarem nesse lançamento. E dentro do livro também, né, dentro do livro Marketing de Ajuda, nós temos vários e vários bônus para aquelas pessoas que nem sonham como trabalhar no mundo digital. Então, a pessoa adquirir o livro, ela tem uma série de bônus que ela vai receber e durante a live, quem estiver ao vivo também irá participar de um treinamento comigo e com o Elias, mostrando exatamente como funciona esses 7 passos. Coisa boa. Então, William, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Sucesso aí no lançamento, tá bom? E que você volte aqui ao TV Mar News passando mais estratégias de como a gente lidar com a vida, de certa forma, de modo geral, tá bom? Um abraço para você, sucesso no lançamento. Até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço de coração pela participação, pela oportunidade. E eu sempre digo que na vida, Orlane, ou nós pagamos o preço da disciplina, ou chega uma hora que a gente tem que pagar o preço do arrependimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, gente, seguindo aqui com o nosso jornal agora, a gente acompanha mais uma análise de Arnaldo Ferreira. A relação do governador Renan Filho, que é do MDB, com mais de 80 mil servidores do Executivo Estadual, ativos e inativos, não anda nada boa. Ontem, nós tivemos uma reunião entre os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Do soldado ao coronel, ativos e inativos, críticas por todos os lados. A maioria se resumia de acordos que foram assumidos há mais de 2 anos e nunca saíram das gavetas do Palácio do Governo do Estado. Na Polícia Civil, mais críticas às negociações de perdas salariais que se arrastaram ao longo dos últimos 7 anos, sem falar nas delegacias, inclusive nas novas, com menos de 2 anos, caindo aos pedaços. Vai para a educação, mais críticas. Também de negociações de perdas salariais que se arrastaram aí durante 6, 7 anos. E agora chega na reta final na política Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Para estudantes voltar a estudar, para alunos concluírem o ensino médio e para professores que se engajarem aí na campanha para reduzir os elevados índices de analfabetismo e evasão escolar. Se vai na saúde, também tem servidores que colocam do próprio bolso para ajudar
na assistência aos servidores. Os aposentados que dependem do IPASEAL, de um programa de saúde do IPASEAL, outra lástima. Outra lástima. A coisa anda tão difícil. Agora, como disse o deputado Davi Maia, que é do Democratas, da oposição, na propaganda tudo é lindo, maravilhoso, mas no mundo real é isso. E olha só, gente, a gente acompanha agora mais uma matéria de Fernando Palmeira que vai nos passar informações a respeito da suspensão do contrato da empresa veleira. A gente que já vem aqui ao longo do TV Mar News, né, sempre mostrando para vocês esses impasses com a empresa veleira, os problemas também que os passageiros têm enfrentado por conta disso. Para resolver a situação, o contrato foi suspenso e a gente vê agora na matéria de Fernando Palmeira. Bom dia para você, Porlane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525. É verdade, Porlane. Agora a Prefeitura Municipal de Maceió decidiu e optou pela extinção do contrato com a empresa veleira, não mais suspensão. Ano passado nós acompanhamos, diante de tantos problemas mecânicos que alguns ônibus da empresa provocaram até inclusive tensão, levando riscos à população, aos usuários, a Prefeitura decidiu suspender. Mas agora a decisão veio através do prefeito JHC e que teve também a participação do superintendente da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, o doutor André Costa, que está aqui conosco. André, importante agora essa decisão para a Prefeitura pela segurança dos usuários da empresa de transporte que dependiam, por exemplo, da Veleiro todos os dias. Bom dia. Bom dia. Certamente o que a gente mais preza, né, é a segurança dos nossos usuários e também é importante, claro, a qualidade do serviço, né, que ele seja prestado. O que a gente observou durante o nosso processo é que a empresa ela vinha descumprindo o contrato em diversas cláusulas, por exemplo, e que prejudicava a população. Não ofereceu o serviço do GPS, ou seja, a população não tinha como no aplicativo saber em quanto tempo o ônibus chegaria, né? Mas o principal problema realmente detectado foi o não cumprimento das ordens de serviço. Quando você não cumpre a ordem de serviço, quer dizer que o ônibus não passou onde estava programado. E a empresa chegou a cumprir apenas 30% das ordens de serviço. Tudo isso foi devidamente apurado no processo. Houve uma decisão da SMTT, a empresa recorreu, mas agora o prefeito JHC decidiu em última instância esse processo, né? E agora o contrato está extinto, a Veleira não tem mais contrato com a prefeitura. Eventualmente as pessoas vão ver ônibus da empresa circulando, são ônibus do transporte intermunicipal que circulam ainda dentro da cidade. É importante reforçar isso, André, porque o usuário ele pode perceber alguns ônibus circulando em Maceió e achar, mas a prefeitura não disse que estava suspenso, mas a decisão cabe somente para os serviços em Maceió, correto? Correto, é apenas do contrato do transporte urbano, transporte do município de Maceió. Mas o transporte intermunicipal ele continua ainda, é um contrato que é regido pelo Estado e fiscalizado pela ARSAL. Tem uma consciência tranquila, André, diante de funcionários também que são hoje dependentes da continuidade da empresa, de que todas as tentativas e todos os acordos tentaram ser feitos junto à empresa até chegar a essa situação, André? Exato. No ano passado, dezenas de reuniões foram realizadas com representantes da empresa. Algo que eles relatavam é que não tinham espaço em outras gestões. Então eu pessoalmente, além de mim, diretora também da área de transporte, foram dezenas de reuniões para tentar corrigir os problemas, sanar as dificuldades, mas infelizmente não foi possível, até que chegou o momento da greve, né? Então a empresa ficou com as atividades suspensas e aí realmente a gente precisou partir para uma ação mais contundente, dentro do que o prefeito JHC se comprometeu com a população, de que é fiscalizar com maior rigor e cobrar o cumprimento do contrato de transporte coletivo. Então a gente precisou realmente chegar até esse ponto e isso é declarado a caducidade. Com a extinção desse contrato, como ficará os serviços? Será transferido para uma outra empresa, para não prejudicar os usuários, por exemplo, que circulavam naquelas linhas da empresa Veleiro? Então, no momento que nós fomos surpreendidos pela greve e as atividades suspensas da empresa, o que é que nós fizemos? A gente não poderia pegar uma empresa e assumir as linhas da empresa Veleiro. Então, a possibilidade que a gente viu que seria viável para não parar de ofertar o serviço na região do lote 300 foi exatamente da gente estender as linhas que vinham dos demais lotes. Então, através da extensão das linhas, a gente chegava em todos os bairros até o Pontal da Barra.
o que é que a gente pode agora? Com o encerramento do contrato e de maneira emergencial, a gente já pode colocar o consórcio operacional, que hoje é composto por 3 empresas. O consórcio operacional ele assume, então, emergencialmente esse lote da Veleiro e a gente pode voltar a ofertar as linhas exclusivamente do lote e não estender mais a outras linhas. Então, ontem mesmo a gente, por exemplo, voltou com o trajeto antigo da linha 208 e aí voltou a transitar no bairro Santo Eduardo, que a população estava desassistida. E também, além de voltar com linhas que existiam antes, a gente também está criando novas linhas, a exemplo da 401, 402, que hoje começaram a operar, que é circular bairros 1 e 2, então já começaram a operar hoje desde as 5 horas da manhã. Então também a gente, em cima das reclamações, das sugestões da população, a gente não só está voltando com as linhas antigas, como estudando também e criando novas linhas para melhor atender essa população. O grande foco, né, que a gente tem recebido muita reclamação, é realmente em relação aos bairros Joaquim Leão e também o Trapiche, para que a gente possa conectá-los mais à Ponta Verde e à parte alta da cidade. Então isso é um processo, né, que a gente agora começou desde ontem, não terminou ainda, a gente vai implantando essas novas linhas, vai readequando os itinerários das linhas antigas e o usuário ele pode saber tudo isso através dos aplicativos que a Prefeitura oferece para ver o trajeto dessas linhas. Existe a possibilidade de abertura de licitação para a chegada de uma nova empresa e assumir, por exemplo, todas essas rotas que a linha e as linhas que a empresa Veleiro assumir agora com a extinção de contrato, superintendente? É possível sim, né? O que a gente está adotando agora com o consórcio assumindo é algo emergencial para que a gente não suspenda, né, a oferta do transporte, mas sim está sendo estudado nesse sentido. Muito obrigado, superintendente André Costa, atuante, responsável por uma das principais pastas da Prefeitura Municipal de Maceió, que é a SMTT, que cuida diretamente das questões de mobilidade. E é isso, Porlane, suspenso não, extinto o contrato com a Veleiro, ou seja, não é mais uma situação que pode ser revertida e todos os serviços urbanos aqui na capital Maceió, eles já não passam mais a valer, apenas os serviços de outras cidades da região metropolitana, que a Veleiro ainda permanece, como Rio Largo, por exemplo, aquela região ali na parte alta. E até quando, né? Essa é a pergunta, até quando esses serviços continuarão sendo colocados diante dessa decisão da Prefeitura de Maceió, com essa entrevista, confirmando tudo, oficializando o processo com o superintendente André Costa na manhã desta terça-feira aqui na programação da TV Mar Canal 525. Eu estou ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos voltar de outro ponto da cidade, ao vivo, para trazer mais informações. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Gente, então é isso. Muito obrigada pela tua companhia. A gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Lembrando que amanhã tem mais, viu? 8h30 aqui no teu canal 525 da Net Claro. Amanhã é o Zangão, Viderlan Araújo, que está aqui à frente do TV Mar News. Mas a gente volta a se encontrar na sexta-feira, tá? Beijo grande e até lá.